Bem, então, meus irmãos e irmãs, né? Uma boa noite a todos. Jesus ampare o nosso propósito, né, de nos reunir aqui para os estudos doutrinários, né? Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a justiça das aflições que envolvem, né? Todos nós estamos envolvidos pelas aflições, sejam em que nível for, né? Todos nós temos as aflições em nossas vidas. Então, Allan Kardec cita causas atuais e causas anteriores, principalmente. Boa noite. Tudo bem? Então, como causas atuais, em que a gente mesmo, pelo nosso livre-arbítrio, a gente acaba colocando, né, como uma aflição para nós. Então, se a pessoa fuma, quer dizer, ela sabe, pelo livre-arbítrio dela, que mais tarde vai ter que colher coisas não tão boas, né? Nicotina é terrível, 4.200 substâncias tóxicas. Está até no próprio maço, né? A pessoa bebe. Sabe também que mais tarde, né? No início é uma beleza, né? Bebe, faz isso, vai na festinha, fuma e tal. Quer dizer, a pessoa vai, ela mesma, né? Acabar causando aflições para ela mesma, com doenças em vários órgãos, cânceres, né? Então, nisso tudo, Allan Kardec coloca assim, dessa maneira. E aquelas pessoas que se drogam, né? Tivesse cracolantes, que coisas horríveis. É uma tristeza enorme a gente ver aquilo lá, né? A pessoa fica o dia inteiro fumando crack, a noite toda, madrugada toda, larga emprego, larga família, larga tudo para ficar fumando crack. É uma coisa difícil. Eu fico pensando também, quando a pessoa desencarnar assim, o trabalho que vai dar para os mentores espirituais, e o problema continua. Não é? Vai continuar. E aquelas mães, principalmente as mães, que às vezes o filho está lá bonitinho, crescendo, ela não segurou as rédeas do filho ou da filha, né? E depois também uma série de desatinos com o filho ou com a filha, não é? Quantos casos assim, né? Então, Allan Kardec fala isso aqui no livro, capítulo 5, A imprevidência, às vezes aquela pessoa conseguiu juntar um pouquinho de dinheiro, ele fala isso também lá, junta aquele pouquinho de dinheiro, de repente não sabe aplicar o dinheiro, perde tudo e cai na miséria, né? Então ele cita uma série de fatos que são atuais, quer dizer, o nosso livre-arbítrio é que acabou gerando isso. E depois ele fala das causas anteriores, que às vezes vêm como uma determinada doença para nós, em que nós queríamos até chamar a atenção aqui, né? Então é assim, aqui está uma célula, né? Todos nós já estudamos isso. Aqui no núcleo celular nós temos os cromossomas, em número de 46. 23 vem do espermatozoide, 23 vem do óvulo, né? Formando 43 cromossomas, constituídos de genes, que são constituídos de DNA e RNA, né? Ácido desoxirribonucleico e ácido ribonucleico. E tem o genoma humano, não é isso? 3,2 bilhões de genes compõem na dupla hélice o nosso genoma. Viana de Carvalho tem um livro lá, que ele fala o seguinte, se a gente quiser, qualquer um de nós aqui, quiser entrar no nosso genoma, que é fácil de fazer isso. Quando nós reencarnamos, as perguntas são de 258, ele ainda cita essas perguntas aqui, tá? Até 273 do Livro dos Espíritos, onde nós escolhemos nossas provas, junto com os nossos mentores. Então ele fala o seguinte, se por acaso nós quisermos saber, qualquer um de nós aqui encarnado, a doença que a gente vai desencarnar e até
os problemas oriundos dela estão no nosso genoma. Está no genoma. Olha só que interessante isso. Quando nós preparamos nossa reencarnação, escolhemos as provas, então os mentores têm assim, ó, um mapa cromossômico. André Luiz também fala muito isso em Missionário da Luz, né? Tem um mapa cromossômico. Quer dizer, nós podemos ir lá junto com os desenhistas, que o Ramon falou, né? Explanou muito bem para nós, parabéns, né? Os desenhistas, lá no Ministério do Esclarecimento, André Luiz fala isso. Estão lá em pranchetas mesmo. Hoje talvez não seja mais prancheta, né? Não deve ser. Prancheta era na minha época, né? Eu usei muito prancheta também. Não sei se alguém aqui usou, né? Mas o fato é que faz-se um mapa. Todos nós temos o nosso mapa cromossômico. Então é assim, né? Aqui nós temos um mapa cromossômico. Aqui nós temos os cromossomas no núcleo celular. Então, na nossa reencarnação, junto com os mentores, nós podemos escolher, por exemplo, vir, né, sem um determinado órgão. Nós podemos, porque esse órgão prejudicou a gente, vamos supor, né? Às vezes nós, através da língua, nós falamos mal do nosso semelhante. Aqui ninguém. Aqui ninguém faz isso, né? Então nós falamos mal do nosso semelhante, do nosso vizinho, do nosso chefe, do nosso companheiro de serviço, não sei de quem, todo mundo, do vizinho também. Ou seja, aí a gente pode causar até um problema mais sério. A gente vai pedir para vir mudo. Aí eles vão lá aqui, ó, no mapa cromossômico, que tira os cromossomas e os genes que caracterizam o aparelho fonativo. A gente vem mudo. A gente vem mudo. E se a nossa mão, às vezes, for motivo de escândalo também, né? É o que Jesus falou, né? Se a tua mão, se o teu pé, se o teu olho forem motivo de escândalo, arrancai-os, né? Preferível entreis na vida só com o olho, a mão e um pé, do que tendo dois e vos precipitardes ainda mais no erro. Então, se a minha mão também foi motivo de tirar a vida de alguém, eu vou querer vir sem mão, A pena de talhão que Moisés falava, ela vigora em mim por mim mesmo. Eu escolhi. Vi sem a minha mão, porque a minha mão me deu tanto dissabor, né? Tanto remorso, que eu tirei a vida de alguém. Mas tem gente que não pensa assim, não. Tem gente que às vezes não pensa, então o plano espiritual, ao fazer uma reencarnação, ele vai ter que vir com paralisia cerebral, vai ficar um determinado tempo da vida dele totalmente paralisado. Queria até trazer para vocês aqui, ó, uma criança que nós, né, atendemos pela Casa da Esperança, Mélio Rodrigues, lá de Barra Mansa. Nesse livro aqui, Sublime Expiação, do Divaldo e do Vitor Hugo, excelente livro, que fala sobre as questões ligadas à lepra, né? Inclusive de uma irmã aqui, a Eunice Weaver. Essa irmã, ela foi assim, ganhou medalhas fora do Brasil, criou uma série de leprosários, mas ajudando muita gente mesmo, né? E aqui na segunda parte, é comentado então, fazendo parte disso, né? Do Papa Alexandre VI. Ele chamava-se Gregório. E ele é Gregório Borgia. Depois tornou-se Papa, mas ele já tinha 3 filhos. E tinha um filho bastardo, fora do casamento dele, né? Antes dele ser Papa, né? Ele teve os 3 filhos, né? A Lucrécia Borgia, o César Borgia, e teve Fernando Borgia, e teve um outro que foi fora do casamento dele. Então o fato é que ele tornou-se Papa, mas não levou uma vida regrada, como a gente, infelizmente, né? Tem muitos irmãos assim, nessa condição, que saíram por um outro caminho mais errado. Aí ele fala aqui, entra nos detalhes, por exemplo, ele queria se livrar na Itália, ele era Papa, né?
queria se livrar dos detalhes. Nos detalhes, lá na França, tinha pessoas que não gostavam, aí ele convidava essas pessoas para vir jantar com ele. Aí vinha aquela comitiva da França, só gente também, abaixo lá do Luís XII, que era o rei na época dele, né, da França. Aí vinha aquela comitiva, não, e todo mundo, aí o Luís XII não ia. Não vou, né? Certamente bem aconselhado, quando chegava lá, botava uma mesa atrás da outra. Às vezes a gente até vê isso, né? Em comemorações natalinas, etc, né? Mesa grande. Aí todas as pessoas sentadas ali, tinham aqueles que serviam vinho antes do jantar vir, né? Então, servindo vinho, aí de repente alguém levava a mão assim na garganta, pedindo socorro, caía para trás, gritando, eu estou envenenado. Caía outro, caía outro, caía outro. Então eles eram envenenados. Então tudo aqui está explicado nesse livro, Sublime Expiação, sobre o Alexandre VI, os filhos dele, né? O clã dos Borgia. E vocês acreditem, nós encontramos um desses garçons que serviam vinho, reencarnado aqui em Barra Mansa, com paralisia cerebral. Do jeito que ele fez, envenenando, né? A pessoa não consegue falar, não consegue, fica paralisado. É uma morte, deve ser uma morte horrível, né? A morte por envenenamento pelo arsênico. Encontramos lá, chama Júlio, o menino. A gente leva a cesta básica, leva a fralda, a gente leva lá remédio. Mas a misericórdia divina, ele é o último. Depois tem 3 irmãs e mais um irmão. Então a gente vai lá fazer aniversário, então a gente não pode levar só para ele, né? Aí tem que fazer para todo mundo, né? Fazer aniversário para as crianças todas. Aí nós vemos a misericórdia divina, porque tem uma vizinha lá que falou assim, só não gostaria de levar o seu filho lá em Bananal? Eu estou indo para Bananal. Olha só como que Deus é um Pai misericordioso, né? E o Júlio hoje, ele já era totalmente torto, ele não conseguia, quando ele nasceu, não conseguia engolir. Aí a mãe tinha que fazer assim, bater no liquidificador lá num determinado grau, né? Aquelas bolotas com fubá, com carne, quando tinha carne, né? Botar na boquinha dele, pensa bem, gente, o que era isso? No início ela dava de mamar, né? Mas depois ela tinha que botar aquelas bolotas e enfiar assim, ó, né? Hoje eu tenho até um aparelhinho que enfia, aí a mãe tem que correr aqui, ó, no esôfago até chegar no estômago. Pensa bem, é um trabalho, né, que a mãe dessa. Mas a mãe, o pai, as crianças, todo mundo estava lá. Cada um num grau, né? Cada um num grau. Aí pediram, né? Pediram os mentores, não. Então lá em Bananal ele já está conseguindo agora mexer um pouco. Ele já está com a lucidez, ele já está com as visões, assim, as percepções dele estão melhorando, parece que ele já tem alguma visão, e não tinha nada, era cego, surdo, mudo, paralítico. A família que ele tem hoje também estava envolvida nessa... Também estava lá, só que no outro grau, né? Não foi mostrar, mas na nossa reunião mediúnica, é isso aí. É algum outro que a gente atende aqui subindo lá para Santo Agostinho ali, ó. Subindo aquela escadaria que vai lá dar na... Como é que chama aquele bairro? Barra Pesada lá mesmo, Santo Agostinho? Hein? Caviana? Não, acho que é um outro ainda, que é mais pior ainda. Hein? Não sei. Então eu sei que a gente sobe uma escadaria para ir lá visitá-lo, né? É Caviana mesmo? É Caviana, né? Então... A gente sobe lá, as ruas são muito estreitas, né? E quando você sobe, o pessoal já fica de olho em você, né? Vocês sabem como que é isso, né? Todo mundo sabe, né? A gente vai lá com a cesta básica, escondendo atrás da cesta básica. Eu dei aula lá. Hein? Você deu aula lá? Então. Não é assim lá? É desse jeito mesmo, hein? Então a gente vai lá, né? Levar a cesta básica, levar isso. Esse outro ainda pior do que esse que envenenava. Ele chama Emerson, está lá. E ele todo magrinho, né? Magrinho, ele não consegue assim desenvolver, né?
Quando chegamos lá, não tinha banheiro, não tinha um fogão, não tinha uma geladeira, não tinha cozinha, não tinha nada não, hein? Tinha um buraco lá, ó. Aí devagarzinho o pessoal do centro foi ajudando aqui, outro ajudava ali, né? Foi ajudando. Conseguiram tirar, acho que BPC para ele, né? Que não tinha nada disso, né? Ele recebe agora um contributo do governo, é isso? As crianças assim, né? Com paralisia cerebral. E vai tocando, né? E tem duas irmãs, olha só, as duas irmãs dele tocaram lá no Leon Denis, com a orquestra do Leon Denis, não sei se vocês lembram disso. Teve uma época que o Leon Denis, né? Eles chegavam nas casas, iam no município, iam assim em locais mesmo, tocar música clássica. E as duas meninas também tocavam na orquestra. Agora o Leon Denis está um pouco para da pandemia, né? Acho que eles deram uma parada. Vamos ver se elas voltam lá, né? As duas irmãs, assim, a gente fica feliz de ver, né? Feliz de ver que o progresso vai devagarzinho com isso. Então, esse outro irmão, esse Emerson, né? Ele fazia mais ou menos o que esses irmãos aí, que às vezes vêm da Rússia, vêm dos Estados Unidos, que pegam essas crianças, quando a gente viu essa menininha lá, espirrando spray, né? Até morrer, né? 8 aninhos, né? Mais ou menos eles faziam assim, usavam isso para... Aí veio todo paralisado. Induziu os outros ao suicídio. Então é uma situação mais complexa ainda desse Emerson, né? Então nós temos 42 crianças. Um dia, quando a gente organizar melhor a situação, nós estamos terminando agora a Casa da Esperança, lá no caminho, se Deus quiser, né, de Santa Cruz, já estamos dando acabamento lá. Vamos fazer 3 andares, com mais um andar, ligando lá em cima, Bar Voldac, o terreno é todo nosso, nós ganhamos, né? Baita de um terreno, para a gente cuidar de crianças com paralisia cerebral. Nós vamos convidar vocês todos para ir para lá, hein? É ou não é? Vamos lá. Às vezes a nossa redenção espiritual, a sua experiência com criança assim, não, normal, né? Não, normal. Mas tinha também. Tinha também autismo, né? Misturando. Tinha paralisia também, múltiplas deficiências. Tem múltiplas. Esse nem engolia. Nem engolia também. Dava o alimento, é um leite que vem da prefeitura também. Que bacana. Por sonda nele, né? Então, você está candidato, então, a ajudar a gente lá. É Cláudia, né? É Cláudia. Já tem uma aqui, pelo menos está garantido, né? Bom, então... Não, vamos, né? Todo mundo, né? Porque às vezes é assim, né? Eu não sei fazer nada. Mas você não sabe descascar batata? É assim, ué. Claro. Não é? Cada um de nós tem que fazer um pouquinho, né? Não é à toa, não, que a gente está aí ligado, não, né? A gente não está ligado à toa, não. Com a irmã Carta, com Sirineus, com a Seara de Jesus, com a irmã, né? Enfim, né? Nós estamos aí, queremos trabalhar mais para Jesus, né? Precisamos trabalhar mais. A gente trabalha bastante, né? Eu sei que vocês trabalham bastante, mas cá entre nós, né? A gente podia fazer mais, né? Sempre mais um pouquinho, né? Então, nós trouxemos isso aqui exatamente por isso, né? Então, 46 mais 1, a gente vai ter aqui a síndrome de Down, né? 47, a trissomia do 21, né? Esse aqui é o irmão da Cândida. A Cândida já veio aqui, não, né? Então, muitas vezes, que beleza. A Cândida faz um trabalho com alto pra gente. Já teve também aqui o Ivan? Que legal, já fez também, né? Que ele era assim, né? O orador terminava, depois ele entrava na segunda parte. Então era assim. Então o Ivan... O Ivan era famoso aqui no São João. Então, lá no São João, que de lá que eles fundaram o Centro Espírita Estudando a Verdade, né? Não sei se vocês sabiam, mas quem fundou foi o pai da Cândida. 1945. Eles vieram de fora para cá, ele foi lá e fundou, Não, primeiro fundou o centro na casa dele. Aquele grupo, né? Aqui também, o centro que foi fundado lá na casa do seu Milton Tavares. Foi lá que foi fundado o seu Adriano,
O senhor Adriano entendeu, gostaria tanto que eu conheço lá do Evangelho, a irmã Cárita, que foi martirizada lá no circo romano, no circo flaviano. Eu gostaria tanto. Ele que deu a sugestão, o senhor Adriano. Alguém conheceu o senhor Adriano? Não, né? Então, o senhor Adriano que deu a sugestão. Por que a gente não bota a irmã Cárita? Aí todo mundo concordou, mas foi fundado lá. Depois foi comprado aqui daquele senhor, né? Ele tinha um barraco aqui, nesse lugar mesmo que eu estou aqui, ó. Tinha um barraquinho aqui que ele consertava a televisão. Aí nós viemos aqui, conseguimos comprar uma casinha para ele. Aí ele desencarnou. Seu Alcides, que morava aqui do lado, veio, né, no próprio barraco. A gente começou a fazer reunião. Ele desencarnou depois, né, senhor? Você também está bem no início aqui, né, Ramon? No Pedrosa, né? Eu cheguei, já estava alguma coisa começando a construir, né? O barraquinho já ali. O barraquinho, é isso mesmo. A Célia também, né, Célia? Você... Não, cheguei a pegar o barraco. Chegou o barraco não, né? Então nós fazíamos reuniões mediúnicas no barraco, O seu Alcides, o seu Alcides incorporava o guia dele, e ele passava remédio homeopatia para curar, passava erva, né? E ficava assim de gente aqui, ó, enchia. Aí nós começamos a fazer reunião mediúnica aqui dentro do barraco mesmo. Todo mundo cheio assim, ó. A gente ia de um por um fazendo a vibração, né? Um por um. A entidade incorporava os médios na mesa. Nossa, aqui ficava cheio. Teve época que o barraquinho não cabia mais gente. Tanta gente que vinha pela reunião mediúnica. Então eu aprendi que às vezes a gente, em vez de fazer uma reunião mediúnica assim, igual Kardec fazia assim também, né? Livre não, a gente entra com uma pessoa de cada vez na reunião. Fica assim de gente, ó. Se um dia vocês abrirem, a minha intenção era que a mediúnica aqui do centro abrisse para uma pessoa entrar de cada vez com a ficha. Fica aqui em cima e leva depois para a sala mediúnica. Uma fichinha, né? Vocês vão ver como é que vai encher isso aqui, se um dia vocês fizerem isso. Porque assim a pessoa gosta de ver, chegar lá, senta, se o médico fala, você está com dor de cabeça, está com isso, está com aquele outro, a pessoa leva até um susto, mas como é que você está sabendo? E o médico fala tudo, porque é uma ligação, E isso dá força para o médico, dá credibilidade para ele. E o mentor também do irmão ou da irmã que vai pedir, eles também ficam satisfeitos. De repente um médico vai ficar na casa. Na época lá no Cirineu ficava assim, ó. Quem foi lá ficava assim de gente, nós fazíamos esse tipo de trabalho lá. Entrava um por um, não era todo mundo, não. Porque Kardec começou a falar, atendia até 30 pessoas. Nós somos aqui quase 20. Kardec atendia 30 de uma vez só. Mesa aqui, como é que é o seu nome? Aí vibrava e entrava, como é que é o seu nome? Kardec, gente, começou assim, Kardec fez isso. Euripides Barçanufo sempre fez isso. Sempre fez isso nas sacramentos. A reunião dele, mediúnica, era assim. E a pessoa sentava na mesa. Não era com a fichinha, como é que é o seu nome? Não era assim, não. Ficava cheio assim, ó. E uma por uma entrava, sentava na ponta da mesa, e os médios na mesa. Pública, reunião do... E o livro do André Luiz, todos eles falam assim, né? Que fica alguns médios, algumas pessoas vão pedir na mediúnica, ficam presentes. Tem nada demais, está dentro da doutrina isso, não é? Tem nada contrário, não. Vocês vão ver, se um dia vocês abrirem, entra um por um na sala, não vai entrar todo mundo, não. Pode ser que entre todos aqui, mas é um por um. Nós fazemos essa reunião, esse tipo de reunião, ali no Vinha de Luz. O último domingo de cada mês, às 18 horas, a gente faz esse tipo de reunião lá. Fica assim de gente. Obsessão, gente, tá para todo lado aí, não tá fácil não. Então vocês vão ganhar muito com isso, eu tenho certeza. Vai atrair mais médios, vai vir muita gente para cá. E é coisa de vocês refletirem aí, né? Você que é o presidente, para ver, né, como é que não é. Se está certo, se não está certo, né? Precisa disso. Precisa. A gente precisa. Acolhimento. Não é? É acolhimento, é amor, né? Tudo isso é amor. Quantas pessoas vão lá desesperadas, você precisa de ver como é que é a reunião desse tipo. E a gente acolhe, né?
Bom, então aqui a gente tem o caso do Ivan, que é um cromossomo a mais, né? Que é um cromossomo a mais. Aí nós trouxemos aqui também esse livro aqui, pequeno, grande livro, Mensagem de Saúde Espiritual. Então, nesse livro Mensagem de Saúde Espiritual, é comentado aqui que estava numa situação assim um pouco difícil, né? Aflitiva, porque era assim, o senhor Winston Churchill tinha um filho só, Winston Churchill Jr. Foi esse grande estadista inglês que ajudou a combater o Hitler. Todo mundo lembra dele ou não? Mais ou menos, né? Lembra, né? Winston Churchill. Então ele era criança e ele costumava, o pai dele, Winston Churchill, muito rico, e convidava assim um amigo lá, aí vinha um amigo, às vezes vinha outra família, né? Vinha família, levava as crianças e brincava aquela criançada toda, churrasco à vontade, né? Aquelas coisas, né? Aí lá, de repente, os pais estavam dentro de casa, conversando, e começaram a ouvir um grito de socorro, socorro, o garoto gritando, né? Em inglês, né? Help, help, aí aquela gritaria toda, estava afogando, aí pulou um outro menino. Pulou outro menino e salvou a vida desse que estava se afogando. Aí correu todo mundo, o pai, a mãe, meu filho, tiraram. Aí quando foi ver o seu Winston Churchill, era o filho dele, o Winston Churchill Jr., esse grande estadista, quase morreu afogado. Quem tirou ele da morte por afogamento foi o filho do jardineiro. O jardineiro era o Sr. Fleming. E o Sr. Fleming abraçou o filhinho dele também, né, que salvou outro da morte, ele naquela aflição, né? Não sei se alguém já passou por um princípio de afogamento aqui, é uma situação difícil essa, né? Eu acho que ninguém passou isso, mas deve ser uma situação muito difícil, a pessoa se afoga, né, levanta e aquela aflição não consegue, e o fato é que ele conseguiu, mergulhou lá, tirou o filho do Sr. Winston Churchill. Aí o Sr. Winston Churchill depois foi lá, o menino dele está salvo, aquela coisa toda, foi lá agradecer o filho do Sr. Fleming, que era jardineiro da casa dele. O Sr. Fleming era jardineiro da casa dele. Aí ele falou assim, é o seu filho? É meu filho. O que o seu filho gostaria de ser quando crescer? Ele já falou para o senhor? Ele falou, já falou para mim, ele quer ser médico. Mas o senhor sabe, né, Sr. Fleming? Como que eu vou custear a medicina para o meu filho, né? Sou jardineiro da casa do senhor. Eu tenho uma filha que é médica e só Deus sabe como que eu consegui, né? O salário da Cobrap, aquele salário igual da CSN, né? Então foi aquela luta, a minha sorte, que eu fui transferido lá para Uzi Minas, para fazer um trabalho lá e tive que ganhar um pouco mais, né? Porque é assim que faz, né? Quando você troca de estado, a gente aumenta o salário, né? Graças a Deus foi isso que aconteceu, talvez não por acaso, minha filha hoje é médica, né? Mas só eu sei quanto que, né? Para poder pagar. Então ele falou assim, ó, eu não tenho dinheiro para pagar. Ó, não se preocupe, falou assim, Sr. Winston Churchill, ó, ele vai estudar na melhor universidade aqui da Inglaterra. Ele vai para a Universidade de Oxford, que é mais ou menos rival de Harvard, né, nos Estados Unidos. Uma das mais antigas, 1536, está aí até hoje, uma joia, né? Então, foi lá Alexander Fleming, o nome do menino, né? Pequenininho assim, salvou outro. Aí o Alexander Fleming estudou e formou-se médico. 1929, ele estava formado já. Estava no laboratório lá em Londres, na Inglaterra. Aí estava estudando sobre os streptococcus. Não sei se alguém já ouviu falar nisso aqui, já, ou já? Já, né? Quem já pegou pneumonia aqui é pelos streptococcus. Então, nós temos streptococcus e os estafilococos.
Então o estafilococcus foi em forma de cacho de uva, mais ou menos, né? Cacho de uva. Aí ele estava estudando e botou 8 lâminas com estafilococcus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí botou a cultura bacteriana estafilococcus aqui, ó. Aí tinha um microscópio lá, ele estava analisando, analisou aqui, analisando o outro. E ele levou o estudo lá para perto da janela do laboratório. Ele botou assim tudo na janela, né? Botou as 8 lâminas aqui na janela. Lá em Londres é muito frio. E ele estava fazendo o lanche dele lá, na hora fez o lanche. E todo grande cientista é assim, muito esquecido, né? Aí ele largou e foi embora. E largou ele não queria largar, ele largou ao frio londrino as 8 lâminas com as culturas das bactérias estafilococcus. Aí quando ele lembrou, estava na casa dele, falou, não vou voltar lá não, vou voltar não. Aí no dia seguinte ele chegou na hora para fazer o trabalho dele, né? No laboratório. Aí começou a olhar aqui, ó. Aí ele percebeu uma coisa diferente. Vamos supor assim, a lâmina está aqui ampliando, né? Então está aqui, vamos supor que as bactérias estafilococcus. E foi criado aqui dentro, ó, uma aura azul dentro da cultura, né? Muitas bactérias estafilococcus dava pneumonia. Hoje a pneumonia a gente pega através dessa cultura estafilococa. Então, na forma de um cacho de uva. Aí, ele levou no laboratório, no microscópio. Quando ele olhou no microscópio, ele estava vendo que aqui de dentro para fora, matando todos os estafilococos, parecia um micro-organismo chamado penicillium. E esse penicillium, essa cultura, estava devorando os estafilococos. Olha que coisa interessante. Estava devorando os estafilococos. E ele começou de quê? De uma maneira estranha, através de um mofo. Através do mofo, do frio londrino. Criou aqui um mofo e criou esse micro-organismo que devorou as outras bactérias. Gente, em 1929 isso aconteceu. Estava descoberta o primeiro antibiótico do mundo, a penicilina. Veio de penicillium. Penicilina. Então salvou quantas vidas até hoje? Aí depois só foi sendo industrializado em 1940 para frente. Aí sim. E vocês sabem que até hoje, qualquer antibiótico tem que ter mofo. Olha que interessante. Tem que ter cultura do mofo. Até hoje é assim, ué. Vocês acham que foi por acaso? É claro que não, né? Nós dentro da doutrina espírita não tem acaso. Então, certamente, ao deixar as culturas lá, é através do frio que curou exatamente milhares e milhares de pessoas até os dias de hoje. E quando em 1951 estava lá em Teherã, capital do Irã, nada mais, nada menos do que o Winston Churchill Jr., grande estadista, né? Que o mundo se curvou a ele, que foi ele, da ideia dele, que foi combatido Hitler. Se não fosse ele, a gente nem estaria aqui reencarnado, né? Estaria não. Provavelmente não, né? Se o Hitler tivesse ganho a guerra, a gente não teria reencarnado, não. Então ele estava lá, fazendo lá uma conferência, onde que ele ia, enchia os salões das conferências dele. E ele ali falando disso tudo e tal, explicando como é que foi, como é que eles conseguiram derrotar o Hitler. Aí falou do dia D, inclusive, né? Na Normandia ali, que desceu, né? Todo mundo lembra, né? Do dia D, né? 1945, lembra, né?
Bom, então... Então, ele estava explicando lá, explicou, todo mundo foi lá, abraçaram ele, ganhou as manchetes internacionais, né? Aí ele começou a tossir, naquele dia mesmo que ele falou lá. Começou a tossir, chegou no hotel, estava com febre, mandou chamar um médico lá de Teherã, né? Lá do Irã, aí o médico veio, fez aqui, aí não conseguiu melhorar. Aí ele falou assim, ó, ligou para a Inglaterra, falou, quero o melhor médico da Inglaterra, vim me tratar aqui. Eu estou com febre, estou achando que estou com pneumonia. Quem foi lá? Maletinha dele, penicilina, Alexander Fleming. Considerado o maior médico da Inglaterra, gente. Um menino, filho do jardineiro. Não por acaso, né? Winston Churchill pagou o curso dele lá em Oxford, tornou-se um dos maiores médicos do mundo. Até hoje é assim, gente. Ele é reverenciado no mundo inteiro, é ou não é? Graças aos antibióticos, graças aos antibióticos. Então ele foi lá, olha você aqui, aí se lembrou, né, os dois. Os dois se lembraram do outro. Você salvou a minha vida quando eu era criança, agora salvou a minha vida de novo? 2 vezes em 2 estados de aflição. Lá está o Alexander Fleming, né? Conseguiu então salvar nosso irmão. Ele até falou isso nos jornais, né? É que era assim curioso, mas um homem salvou a vida de um outro homem 2 vezes. Falou bem assim, né? Nas manchetes dos jornais. Então nós trouxemos aqui essas condições passadas em que nós mesmos escolhemos. Muitas vezes nós, além disso aqui, pelo remorso, nós criamos os bióforos. São unidades de força mentais nossas que imprimem no citoplasma, essa região aqui da célula, o nosso remorso. Às vezes nem precisa disso aqui não. Nós mesmos, assim, não, eu errei tanto, né? Igual nós começamos falando, eu falei tanto mal da vida alheia, que agora eu quero vir sem língua. A gente vai escolher, ué. O outro lá, não quero vir sem perna, quero vir sem braço, quero vir sem mão. E o mais, não, eu quero vir com paralisia cerebral de uma vez, ué. Quero vir assim, ué. Enfim. Aí nós trouxemos aqui sobre o autismo hoje, né? A nossa irmã deve ver isso muito lá nas aulas dela, o crescimento dos autistas, ou não é? O autismo tem vários níveis. Não tem uns, né? Eu até trouxe o próprio aqui, que essa semana passada também peguei uma gripe com febre, tosse, né? Graças a Deus vocês não pegaram isso aqui. O Raimundo pegou, né, mano? Vamos espirrar um própolis aqui. Para ajudar? Aqui eu sou um pouquinho mais evoluído, eu melhorei mesmo bastante. Tá certo. Então, o autista, né, os autistas são criaturas que vêm e fogem da sociedade. Eles erraram tanto na área mental que eles se escondem dentro deles mesmos. Eles se escondem. Pode ver. Qualquer que seja o grau do autismo, mais leve até o mais pesado, mais severo, a criança se esconde. Nós recebemos semana passada uma ligação lá de Arrozal, de uma irmã, que trabalha na sua área, com criança misturada também. Lá em Seropédica. Então ela desce, ela trabalha lá em Seropédica. Aí ela estava trabalhando lá, e ela falou, coloca o nome aí na corrente de vocês, nós temos uma corrente de vibrações, né? Aí falou o nome do menino, chamava-se Jean, tem 11 anos, ele perdeu o avô, explicou a situação dele, né? Aí ficou ainda mais severa, a mãe reclama, por que Deus deu um filho assim doente para ela, não aceita o filho, então uma problemada danada dentro de casa, né? Aí nós colocamos lá, não sei o que ainda ela não retornou ainda, né? Mas ele também veio com autismo. Mas só que contrariando essas situações, um menino autista, gênio da física, cotado para um dia levar o Prêmio Nobel de Ciência. Quando ele tinha 2 anos, é esse menino aqui, ó. Então esse menino é o Jacob Barnett, esse aqui, ó. Nem parece, né?
mas ele tem autismo. Lá nos Estados Unidos, né? O médico falou, com 2 anos, falou para a mãe dele, ele não vai nem falar, não vai andar, não vai conseguir, quando ele ficar adulto, nem amarrar o sapato dele, não vai não. E hoje, 9 anos depois, quando ele tinha 2 anos, o médico falou isso, 9 anos depois, ele já estava se preparando para entrar na universidade. E segundo aqui está falando na reportagem, ele vai para Harvard. Menino, vai fazer, A Greta Thunberg é autista. Quem? Aquela ativista. Greta Thunberg. Também, também, sei. É autista. É autista também, tá vendo? Então esse menino aqui, exatamente, foi em física nuclear. Vai levar prêmio Nobel, de tão inteligente que ele já está lá em Harvard. Autista. A mãe dele falou que quando ele tinha assim 5 anos, a mãe dele, o pai deles, eles se separaram, né? Mãe com o pai. Aí ela foi levá-lo assim numa festa. Aí na volta ele gostava de olhar as estrelas, né? Aí ela deitou ele no capô do carro, saiu do carro, né? Ela também ficou deitada, ele também do lado, 5 anos. Ele olhava com aquela admiração para as estrelas, né? Olhava, assim, olhava. Aí chegava em casa, ele pedia para a mãe dele cotonete. Pegava o cotonete, um corante. Aí no chão ele molhava o cotonete e fazia, desenhava, rabiscava, fazia isso, fazia aquilo. A mãe dele falou, meu filho. Aí ele pediu para a mãe mostrar, né, assim na astronomia, lá aquelas fotos, né, das constelações, das galáxias. Aí a mãe dele olhou assim e falou, mas você está fazendo Órion. Olha só, ele estava fazendo a constelação de Órion. Ele viu, né? As 3 Marias, elas fazem parte da constelação de Touro. Então ele olhava assim, e toda vez que a mãe dele levava, ele queria olhar as estrelas, com cotonete, um corante, ele fazia, ia para a parede, né? Fazia lá as estrelas todas lá com cotonete, pontinha do cotonete no corante. Aquilo chamou a atenção de médicos, de astrônomos. Hoje ele está lá em Harvard, está cotado aqui, ó. A reportagem é essa, menino autista, gênio da física nuclear, cotado para levar um prêmio Nobel ainda, Jacob Barnett. Quantos anos ele tem? Ele tinha 2 anos, agora está com 9, foi para agora. Nesse momento eu não vou saber dizer quantos, né? Mas ele está aqui, ó. Né? Jacob Barnett, né? Está lá, deve estar em Harvard agora, né? Não é empecilho, mesmo para a pessoa que vem com a síndrome de Down, com essa deficiência, também tem gente com síndrome de Down, né? Que vai lá, estuda, forma no curso superior. Não é empecilho, né? Não há. Antigamente ele morreu muito cedo, né? Hoje... Morreu muito cedo. Hoje está mais lento. Ele, o Ivan, 61 anos, tem muito problema cardíaco, né? Quem tem a síndrome de Down, tem muito problema cardíaco. Eu trouxe aqui também, para casos mais graves assim, ó, a talidomida, né? Já atingiu 3 gerações de brasileiros. Talidomida, mais de 10 mil pessoas. A talidomida era um remédio que os alemães davam para gestantes em 1945, que ele foi, quando passava mal, tinha mal-estar, enjoo da gravidez, né? Só que atacava essa região aqui toda, dos cromossomas. Então vinha com gente sem braços, sem pernas, sem isso, sem aquele outro, com a talidomida. Então Humberto de Campos, ele fala aqui nesse livro, Contos e Apólogos, da talidomida. Mais de 10 mil pessoas foram afetadas. No Brasil tem muitas gerações, 3 gerações de brasileiros. E aqui também ele fala, num caso mais severo, Contos e Apólogos, de uma irmã que ela ficou grávida, aí não queria, a princípio, né, quando apareceu a gestação, ela não queria a criança. Aí a criança, ela teve a ideia de fazer aborto. Eu falei, não, mãe, não me mate, que eu preciso vir, mãe. Nós temos um compromisso junto, eu vou te ajudar mais tarde. Não me mate, eu preciso voltar, eu preciso reencarnar, eu quero voltar. Eu preciso ser alguém, preciso trabalhar. Me ajude, não me mate.
E era aquela luta todo dia, até que a mãe abortou, né? Ele fala aqui, né? Em Contos de Apolo, ela abortou. Só que ela fazer o aborto, ela desencarnou também. Aí ele então, com ódio, era ódio contra ódio, né? E se engolfinharam lá no plano espiritual por muitos e muitos anos. O alto interveio, né? A misericórdia de Deus. Os espíritos recolheram os dois, prepararam para vir assim, ó. É um corpo só e duas cabeças. Dois espíritos desse jeito, hein? Já pensaram que seja isso? Viver uma vida inteira assim, ó? Um corpo só. Aqui no caso são duas meninas, lá na China. Elas fizeram essa opção, né? Pergunta 258, 273. Caso de ódio severo, os espíritos vêm siameses, chipófagos. Vem assim, né? E esse caso aqui é mais difícil ainda, né? Olha só, duas cabeças num corpo só. Não há possibilidade nem de separação. Não há. É. Tem casos que separa, né? Às vezes pela lateral, às vezes mesmo pela frente aqui ou por trás, né? Aí os médicos conseguem. Mas nesse caso não tem jeito não. É aquele ódio, né? Os dois se consumiram ali. Então é um recurso que o plano espiritual adota, né? Quer dizer, não é possível depois disso viver lá tantos anos, né? Que uma ainda odeia o outro, não é possível. Uma odeia a outra, né? Não é possível, né? Então a gente vê situações assim, em que, né? Em que o plano espiritual interveio para isso. Então eu queria terminar lembrando aqui do gigante deitado, né? Alguém se lembra dele? Não, né? Então o gigante deitado é o Jerônimo Mendonça. Esse livro aqui todo dedicado a ele, tem fotos, né? Então aqui fotos. Então ele era o 9º filho de uma família de Tuiutaba, pai pobre, mãe pobre, 10 filhos, ele é o 9º. E Jerônimo Mendonça, ele então começa, né? 6 anos, dá um problema de reumatismo nele. Muitas dores nas juntas, né? Aqui nessa região, nos joelhos. Ele foi no médico, o médico prescreveu o remédio, melhorou, né? O médico falou: mãe, você toma cuidado, né? Tem que acompanhar. Aí ele vai crescendo. Então, ao crescer mais, com 13 anos, ele viu a igreja metodista lá em Tuiutaba, em Minas, né? Gostava daqueles cantos, foi lá, a igreja cantava lá, gostava daquilo. Aí ele começou a questionar, 13 para 14 anos, aí ele começa na adolescência, perguntava: pastor, como é que é isso aqui assim, né? E como é que é o céu lá? Tem vida lá? Tem isso aqui? Será que a reencarnação existe? Começou a questionar o pastor, coitado, né? Não conseguiu explicar, né? E a morte? E depois da morte? Depois da morte. Aí ele, céu, inferno, aí ele não aceitava aquilo de jeito nenhum. 15 anos saiu, foi para o espiritismo. Foi no centro espírita lá, ele viu a diferença logo, né? Logo ele estudou o evangelho, aí ele criou lá dentro uma rádio, 15 anos, né? Uma rádio espírita, divulgava o espiritismo em Tuiutaba para todo lado e tal, para as cidades vizinhas, ampliaram, né, a frequência. 17 anos, aí voltou de novo as dores dele, ele foi lá no médico, o médico prescreveu com remédio: ó, toma cuidado, né? Aí vai passar, quando ele tinha 17 anos, aquele filme O Vento Levou. Alguém por acaso viu esse filme aqui, não? É só depois dos 40, hein? 40 e pouco. Ele me contou o filme. Então nesse filme está... Eu vi essa Pois é. Excelente filme, né? 4 horas de projeção, né? 4 horas. Isso até eu quando Então ele ficou com os amigos assim, em pé lá na parede, né? Está tudo cheio, né? Queria questão de ver. Trata-se da secessão norte-americana, né? A guerra, né? Os do norte queriam a industrialização, Abraão Lincoln era do norte, e os do sul queriam a escravidão ainda, continuasse, né?
Aí 4 horas, aí ele terminou o filme, aí ele saiu todo mundo, e cadê o Jerônimo? O Jerônimo está aqui não, vamos lá voltar lá. Aí voltaram e estava lá em pé. Ele falou, não mexo mais nada não, estou aqui parado, não consigo mexer nada, só o olho. Vocês me levem aí para o hospital, né? Aí foi para o hospital, o mesmo médico que atendia desde os 6 anos, né? Problema de reumatismo. Aqui também ninguém tem reumatismo, não tem, né? Graças a Deus. Nem artrose, né? Então o fato é que ele foi lá, o médico falou, ó, Jerônimo, meu filho. Jerônimo, meu filho, você não vai aceitar, mas você vai ter que usar muleta. Você não vai aceitar muleta, que você não vai aguentar usar muleta. Você vai querer andar de cadeira de roda, você vai lutar, vai falar que eu não... Mas você vai ter que ficar na cama, não vai ter jeito para você não. Vai ter que ficar o resto da sua vida na cama. Ele ficou 30 anos paralisado em cima da cama. Só mexia o olho. E ele só melhorava as dores de reumatismo quando botava um saco de areia aqui na região torácica dele, ó. Ele aliviava, né? Na época tomava um remédio que era bom, chamava Isordil. Não sei se tem esse remédio até hoje, né? Tem até hoje, então. Ele de 1939, ele reencarnou e desencarnou em 1989 com 50 anos. Mas criou um centro espírita Ceareiro de Jesus. Em 1970, ia lá no megafone, botava ele num caminhão lá com a cama. Ele, olha lá, estou precisando de cimento, estou precisando de comida para as crianças, estou não sei o que para isso. Aí vinha aquela coisa, chegava, ele construiu em 1970, construiu o Centro Espírita Ceareiro de Jesus. Um esforço grande, com muitos companheiros, né? Lutando, e ele era assim com o Chico, né? Escrevia cartas, o Chico respondia. Aí em 1968, ele teve uma hemorragia. Aí nessa hemorragia o sangue fluiu. Posso passar 5 minutos aqui, Raimundo? Tem que terminar isso aqui, que isso aqui é exemplo para nós, né? É um exemplo de vida. A gente reclama disso, reclama daquele outro. Ah, que eu estou hoje, não vou no centro, que eu estou resfriado. Então ele foi lá, o Jerônimo Mendonça, aí correram, o médico falou assim, ó, eu já esgotei aqui, ele vai morrer. Deu uma infecção urinária nele, ele urinava, o lençol encheu de sangue, e a gente só tem 6 litros de sangue, né? 6 litros que a gente tem. Aí o médico falou assim, ele vai morrer aqui, não tem recurso mais não. Aí um falou assim, a gente não pode ir lá no Chico, teve aquela intuição, vamos levar ele lá no Chico, ó, só se for de avião, que de carro ou de ônibus, ele morre, são 4 horas de viagem. Ah, de avião, 20 minutos, levantaram, conseguiram o avião, e ele ali sangrando, chegou lá no grupo espírita da Prece, Chico não estava fazendo caridade, vai para cá, vem para lá, o Valdo Vieira estava lá, foi atrás do Chico, trouxe o Chico. Aí o Chico olhou, Horensebe é um personagem desse livro aqui, Romance de uma Rainha, são 2 volumes, que ele foi um personagem principal desse livro aqui. Chamava-se Horensebe, ele, né? Eu vou deixar aqui, não vou falar o resumo do livro, para vocês comprarem e lerem esse livro do Conde de Rochester. Foi a reencarnação dele lá pelos idos de 1500 a.C. 1500 a.C., no Egito. Muitos de vocês também estiveram lá, eu tenho certeza, né? Então ali no livro, né? Só fazer um resumo, ele era um personagem principal do livro, né? Ele morava num castelo lá em cima, e ele tinha um conselheiro dele que era um feiticeiro chamado Tadar. O Tadar consultava os espíritos, era médium, liberava ectoplasma e tal, fazia, consultava, conversava, incorporava o espírito, ele conversava com o espírito incorporado do Tadar. Aí olha só o que ele resolveu. Ele resolveu querer sempre ser jovem. É o que todo mundo quer aqui também, né? Não tem jeito, né? Não tem jeito.
Aí o Tadá incorporou um espírito, ele conversou com o espírito, ó, você pode ficar jovem, você eternamente jovem, se você beber um copo de sangue de moça virgem todo dia. Olhem só, falou isso para ele, todo dia tinha que beber um copo de sangue de moça virgem. Hoje seria difícil, né? Mas o fato é que naquela época ele descia o Rio Nilo, tocando lá aquela flauta lá, e tocando um violão da época. Aí vinha uma moça bonita assim parar, tinha que ser moça bonita, né? Aí parava lá na margem, lavando roupa, na margem do Rio Nilo, né? Falou, você não gostaria de ir lá no meu castelo, vou dar uma festa lá, já tal, você não quer, né? Ah, vou lá sim. Então ele trazia na lapela uma flor vermelha, que ele colocava assim, uma espécie de feitiço nessa flor, né? Eu volava assim um odor que apaixonava as moças, só o odor que saía da flor. Está ali no livro, né? Então, no resumo é isso, né? Ele juntou várias moças, aí ele fazia aquelas orgias, aquele sabá, mas não defloravam as moças tinham que ficar virgens. Aí depois eles iam lá, cortavam assim, ó, aí colhia o sangue da moça até ela exaurir 6 litros de sangue. Olha só que coisa horrível, né? Matou, e o pai, mas cadê minha filha? Eu vi ela conversando com ele, vamos todo mundo lá. Subiram no castelo dele, prenderam ele, botaram ele assim, ó, numa redoma desse jeito, numa meia circunferência, ele ficava lá dentro, ficou lá dentro. Aí o Tadá, antes dele ficar lá dentro, Tadá ensinou ele a entrar em transe cataléptico. Que no livro dá alguma pista, até sei como é que faz, mas não posso falar isso aqui. Posso? Não posso. Posso. Nem interessante também, ninguém sabia disso, né? Como entrar no transe. Ele entrava no transe, todo mundo achava que ele tinha morrido, mas não tinha morrido, estava em morte aparente. É ou não é? Transe cataléptico, para o coração. Aí escutaram, mas o coração dele está parado, não respira. E é o transe cataléptico. Então, vários personagens da Bíblia têm isso, né? A filha de Jairo, aquele menino, né? Filho da viúva de Naim. Então, estava lá, e de repente, ele largava o corpo e saía de noite, gente. E saía de noite para beber sangue. Por isso essa ideia de vampiro veio desde 1500 anos antes de Cristo. E ele mordia o pescoço e tirava sangue das pessoas. Não é possível, é ele, não é ele, é ele, não é ele. Não, vamos lá. Quebraram lá tudo e acharam ele com um filete aqui assim, ó, escorrendo sangue. E daí que veio, não, então nós vamos pegar o coração dele, vamos cravar. Não é assim que é o Conde Drácula, né, Ana? E crava. Hoje diferente. Mas assim, então ele desencarnou. Depois teve outras reencarnações, né? Então, para vocês, são 2 volumes, vale a pena a gente ler esse livro, né? Inclusive, aqui tem uma reencarnação do Chico Xavier também, tá? Chico Xavier. Ele mesmo fala que teve uma reencarnação nesse livro. Então, quando ele chegou lá, o Chico falou, Rorensebe, está lembrando o sangue que você bebia, agora está saindo tudo. Aí está saindo o sangue todo agora. E ele, então, vamos fazer uma prece. Aí os amigos que levaram lá, né? Aí todo mundo botou a mão, né? Assim na altura dos rins dele, estava com problema renal. Aí fizeram a prece, o doutor Bezerra de Menezes incorporou nele, no Chico, né? Ele falou aqui no livro, na hora que o doutor Bezerra de Menezes incorporou nele, o sangue parou, né? Chico levou as mãos assim à altura dos rins e parou o sangue de sair, ué. Aí ele falou, deu uns conselhos, ó, você vai fazer palestra no Brasil inteiro, mas faça sem palestras alegres. Não faça palestra triste, não. E ele, realmente, isso aconteceu com ele, né? Fez palestra pelo Brasil afora. Mas em 1968, ele foi lá no Zé Rigó. Zé Rigó cura todo mundo. Quando ele chegou lá no Zé Rigó, a muleta para todo lado, a cadeira de roda, de gente curada, falou, não, ele vai me curar também. Aí chegou lá, tinha uma porta assim, ó, é a vez dele, a ficha tal. Aí quando ele abriu a porta, eles tiveram que entrar com ele, com a maca assim meio de lado, né? Porque não passava aqui. Aí chegou lá, eles botaram ele lá, o que é meu filho que você gostaria que eu te fizesse? Ah, doutor Fritz,
E falando, né? Gostaria de ser curado. Eu gostaria de ser curado. Aí ele, parece que ouviu lá alguém falando no ouvido dele, doutor Fritz, alguém falou, ó, espera um pouco antes de curá-lo, né? Ele sabia curar. Aí veio lá a ficha dele, né? A gente também tem uma ficha no plano espiritual, deve estar uma maravilha, né? Aí ele pegou a ficha e falou assim, ó, não posso curar você não, meu filho. Ali, tá vendo a muleta? Em nome de Deus, eu curei centenas de pessoas assim. Quase a você. Eu não posso te curar, não. Aí ele, então, ficou triste, né? Voltou para a casa dele. Então ele viveu uma vida assim, né? Sempre fazendo bem, sempre ajudando o próximo, criou creche, porque o Roberto Carlos fez a doação para ele de R$1 milhão. E foi lá no Canecão atrás do Roberto Carlos. Chico falou, vai lá. E foi lá. Conseguiu conversar com o Roberto Carlos. Já pensaram no show no Canecão, né? Aí ele criou com esse dinheiro, criou creche, laboratório, gabinete odontológico, uma série de coisas lá a mais, né? Então é a vida desse grande irmão nosso, né? Quando ele desencarnou, o plano espiritual, luz assim, intensa, veio muitos e muitos espíritos do plano espiritual, ué, e tiraram ele e levaram ele. Então, certamente que a nossa desencarnação deve ser desse jeito, né? Deus sei. Depende só de nós, né? Então, muita paz, já estou sem garganta, já passo a palavra. Se não for assim, vai ser bem próximo, né? Então a gente agradece ao Carlos. Além do conhecimento, ele trouxe essa alegria e essa esperança para nós. Então, a gente vai lembrar na página inicial que tudo começa com humildade, né? E o reconhecimento dos outros. Então é muito importante. A gente sabe que a justiça ainda vai haver as aflições, mas também, acima de tudo, tem a misericórdia divina. Nós estamos para trabalhar e mudar, né? Agora, você vê que você está bem atualizado, né? Você e o João estão. Gente, agradecer a Deus. Lembrar, semana que vem, a gente tem uma assembleia, a questão do ponto, e também uma eleição para a ordem de casa. Então, eu espero que todos vocês estejam presentes, e mais aqui nesse mundo da vida, para que a gente faça essa organização, que também é uma organização. A gente vai se reunir, existe outras autonomias, pessoas que possam trabalhar também mais, né? Bom, seguir o conselho do Antônio Carlos, tudo depende de nós, né? Porque sozinho ninguém faz nada. E que Jesus, quando teve aqui, mas é a gente, né? E ficou sozinho. E a companhia de 12, o 13º que foi o Paulo, e depois deixou outros. Se a gente for ler, ele deixou outros nessa caminhada. Então é necessário que a gente se reúna, converse, consiga o sincronismo entre nós e que a gente consiga manter a nossa casa, né? Dessa maneira humilde, dessa maneira profunda, né? Da alegria, da prosperidade. Isso é o que importa para nós. Isso é muito importante. Quem é presidente, quem é diretor, quem é professor, o importante é a gente estar junto na casa. Bom, todos agradeço a vocês e que a gente possa levar o nosso pensamento em agradecimento a Deus, a Irmandade, e durante essa noite nós possamos nos levar desses ensinamentos, possamos ter um pensamento positivo nessa transformação de cada um de nós. Que a gente também possa vibrar por esse grande irmão, né, que desencarnou, o nosso Papa aí que desencarnou esses dias,
e possamos nos lembrar também daqueles que sofrem, de todas as matizes, né? Todos aqueles que estão sofrendo nesse momento, encarnados e desencarnados. E que eles possam também, como nós, ter essa esperança de renovação, de uma vida melhor, e com muito trabalho e amor. Muito obrigado por tudo, Senhor, que assim seja. E seja.